Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de microbiologia. Como eu havia comentado para vocês na última aula, nós falamos dos fungos dermatófitos, agora vamos falar dos fungos do gênero Aspergillus, que é um grande causador de doença, principalmente nos pequenos animais. Então pessoal, como eu havia comentado, nós vamos falar do gênero Aspergillus. Esse fungo é muito comum, é um fungo que nós vamos ter em diversas regiões, em todo local a gente vai encontrar. É um gênero que compreende mais de 190 espécies, então será facinho separar cada espécie ali? Não, vai ser muito complicado. Se tiver fácil, fica a dica, tá errado. Mas dessas 190 espécies, só uma pequena quantidade tem sido implicada em casos de doenças oportunistas. Um exemplo dessas doenças é a aspergilose, que é comum em cães dolicocefálicos. Também pode causar em humanos também. No caso dessas doenças da aspergilose, o principal fungo envolvido é a espécie Aspergillus fumigatus. Essa é comum essa infecção e comum também ocorrer a invasão tecidual, perfeito? Nessa imagem aqui em cima, nós temos uma imagem microscópica, que é o que comumente nós observamos no laboratório, de um fungo do gênero Aspergillus. Olha se não parece aquele negocinho que a gente sopra, dente de leão ou cabeça de vovô, não sei como é falado aqui na região. Eu conheço como cabeça de vovô, se eu não me engano vocês conhecem por dente de leão. Mas é bem parecido. Isso a gente vai mostrar bonitinho nos próximos slides. Como eu havia comentado anteriormente, a infecção causada pelos fungos do gênero Aspergillus é chamado de quê? De aspergilose. Todas as infecções causadas pelos fungos do gênero Aspergillus, então, é chamado aspergilose. Outras espécies, não só apenas a fumigatus, que eu havia comentado anteriormente, é também agente causador dessas infecções, do caso da aspergilose. Por exemplo, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, terreus, deflex, nidulans, flavips. Todos esses também estão implicados em infecções nesses animais. E a maioria desses fungos, como a gente havia comentado nos fungos dermatófitos, que alguns estão agrupados no fungi imperfect, aqueles que não têm uma divisão certinha ali de acordo com sua reprodução, a maioria está dessa maneira, sua reprodução é variada. E algumas são classificadas como da classe dos ascomicetos. Perfeito? Isso é para a gente lembrar nossas primeiras aulas de microbiologia. Vamos dando continuidade. Esses fungos, geralmente, eles vão apresentar hifas septadas. O que são hifas septadas? Olha, bonitinho aqui, uma hifa septada, certinho. E isso com 8 micrômetros de diâmetro. É considerável, né? Bem pequitinho mesmo. Isso a gente tem que ter em mente. O conidióforo, ele é não ramificável, ou seja, ele é único, igual eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. E vai desenvolver em ângulo reto, a partir de quê? Dessas células basais especializadas ali. E aí sobe um em cada um ali, beleza? A ponta desse conidióforo, que vamos supor que fosse o tronco de uma árvore, ela vai alargar na copazinha, vamos pensar como uma analogia a uma árvore. Vou desenhar uma árvore aqui para vocês entenderem. Olha que bela árvore, né? Vamos até mudar a cor aqui para vocês terem em mente melhor ainda. Ó, essa árvore aqui parece de um menino de 5 anos desenhando, mas vamos dando continuidade. Voltar aqui no azulzinho. O que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter o conidióforo.
Nessa região onde está alargado aqui, ó, nós vamos ter o quê? A vesícula. Dessas vesículas aqui, vamos ter, fazendo analogia novamente com a árvore, pequenos galhozinhos que são o quê? As fiálides. Essas fiálides geralmente têm um formato de garrafa. Olha aqui, o mais embaixo aqui no desenho. Conseguiram observar? Vamos alterar a cor disso aqui de novo. Olha essa fiálide aqui, ó. E nesses pequenos galhos da árvore aqui, ó, vamos colocar que isso aqui são fiálides. Temos o que? Esse verdinho aqui são as folhas, que no caso são os conídeos ou esporos desse fungo. Não é interessante o modo de pensar? Aqui ao lado a gente já observa o que? Uma diferença nessas fiálides. Ó. A gente vai ter uma métula, que é como se fosse uma galha mais grossa, ou um galho mais grosso, né? E uma fiálide dupla, formando dois conídeos ali diferentes. O que é isso? Isso é uma maneira até de nós conseguirmos o quê? Diferenciar esses fungos. Conseguiram ver isso certinho aqui em cima, pessoal? Hein? Então, beleza. Então, vamos dando continuidade. Opa, passou demais. Essas fiálides que eu havia comentado com vocês, vamos trocar a cor aqui para uma cor pelo menos que a gente consegue enxergar, que produzem cadeias de conídeos redondos. Esses conídeos redondinhos, estão vendo a quantidade de bolotinha aqui? Olha a quantidade de bolotinha. Vamos pegar dessa maneira assim, que podem ser lisas ou rugosas. Isso vai variar de acordo com o quê? Com a espécie envolvida. E isso pode ter o quê? Até 5 micrômetros de diâmetro. É uma coisa gigantesca? Você vai ver um conídeo, um esporo desse tamanho? Não. É bem pequititinho mesmo. É como se fosse uma poeira. Mas na microscopia nós conseguimos observar isso. Esses fungos geralmente não, são aeróbicos. O que é aeróbico? Necessita de oxigênio para sobreviver e apresenta um crescimento bem rápido, com formação de colônias dentro de 2 a 3 dias. É um fungo bem rapidinho mesmo. Beleza? Então, vamos sapecar aí e vamos dando continuidade a isso. Os fungos desse gênero Aspergillus, a coloração do anverso, lembra o que é anverso? A parte superior da placa. Eu devia estar com uma placa aqui para facilitar para vocês. Mas vamos pegar minha placa da carinha aqui, ó. Aqui é o que? O anverso dessa placa de Petri. E aqui atrás é o reverso. Sendo assim, a coloração desse anverso, das colônias ali, o que nós vamos observar? De acordo com a espécie, ela pode ser verde azulada, preta, marrom, amarelada, avermelhada. Isso vai variar de acordo com a espécie. Lembram que eu havia comentado com vocês durante a explicação a respeito dos fungos dermatófilos que era um fungo muito termointolerante, ele não suportava variações de temperatura, principalmente de elevação de temperatura? Então, no caso do Aspergillus fumigatus, é diferente. Ele já é bem termotolerante. O que seria isso? Ele vai crescer em temperaturas mais elevadas em comparação a quem? Aos fungos dermatófitos. Perfeito? No caso do Aspergillus fumigatus, ele vai crescer em temperatura de 20 a 50 graus. Imagina, um fungo crescendo a 50 graus. Mais um tiquinho ali, entre aspas, dá uma cozinhada. Mas não é bem assim. Esse fungo tem uma resistência bem grande à temperatura. Perfeito? Então vamos lá. Onde que é o habitat usual desse fungo? Interessante falar desse fungo, já que ele é um fungo saprofítico. O que é um fungo saprofítico? É aquele que se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Então é um local que na maioria das vezes nós vamos encontrar esse fungo ali. Além de ser encontrado muitas vezes aonde? No solo. Mas vamos lembrar que sendo um fungo saprofítico, ele vai estar, na maioria das vezes, em matéria orgânica em decomposição. Gravem isso.
Ele também pode estar em esporos presentes na poeira e no ar. Aí fica aquela dúvida, Marco, mas para que você colocou essa imagem aqui em cima? O que temos nessa imagem aqui? Nós temos uma coleção de feno. Não sei se vocês conhecem feno e tal, mas feno, em poucas palavras, nada mais é que o quê? Capim desidratado e prensado. Mas suponhamos que tenha, além desse capim desidratado, ele tenha uma umidade, que é até o que aparece aqui na imagem, bem em cima de mim aqui, ó. Estão conseguindo ver? Uma área mais escura ali. O que pode ser isso? Umidade. Isso, umidade. Se está um ambiente mais quente, escuro ali, o que vai acontecer? Vai ser um ambiente propício ao crescimento desses fungos. Ou seja, a grande gama de intoxicação que esses animais têm, ou nos casos de aspergilose, é a inalação de estruturas contaminadas. Por exemplo, o feno é um grande fator ali. Perfeito? Então vamos dando continuidade aí. Dando continuidade a isso aí, a gente precisa também saber como diferenciar cada espécie, ou pelo menos a maioria delas, os métodos que a gente tem. Eu vou citar algumas aqui. Como eu falei com vocês, é uma gama muito grande de fungos. Nós vamos ter cerca de 190 espécies de fungos desse gênero Aspergillus. Ou seja, é fungo pra caramba. Imagina se fosse... cada um tivesse uma característica isolada ali, uma característica patognomônica, vamos fazer essa referência. Seria muito simples, né? Ah, tal fungo produz hifas azuis. Pronto, esse é tal fungo. O outro produz amarelo, rosa e assim vai. Beleza, a gente não precisava nem estar estudando, era muito simples. Mas não, eles têm características muito semelhantes ali. Mas vamos por partes isso aqui. O crescimento fungos, a maioria das vezes, é em que? Em Agar dextrose saburro, que é o agar, que é o mesmo que a gente utilizou nos fungos dermatófitos. A sua diferenciação é bem difícil, é o que eu havia comentado. Só que, como eu falei no início das aulas, dessa aula, uma pequena quantidade desses fungos é causador de infecções. Perfeito? A identificação presuntiva, ou seja, inicial ali, que a gente presume que é um determinado fungo, vai com base na sua aparência na colônia ali, em relação à textura, coloração, tempo de crescimento, o arranjo dos conídeos das cabeças aspergilares, palavra difícil, né? Mas olha nessa imagem aqui, ó. Olha aqui a cabeça aspergilar e os conídeos pequenininhos. Isso é o que a gente consegue ver a partir de um meio de cultura que a gente coleta um pouco de fungo. Isso eu vou trabalhar com vocês na parte prática aí. E vocês vão entender certinho como funciona aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para esse aqui. Como eu mostrei para vocês, a cabeça aspergilar e os conídeos. Vamos por partes ali. As colônias, elas podem ter até 5 centímetros de diâmetro após um crescimento de 5 dias. Se nós pensarmos bem, se nós observarmos bem, olha aqui, 5 centímetros é um tamanho bem considerável. Eu sei que vocês não estão conseguindo ter a noção do tamanho aqui, mas em 5 dias apenas crescer 5 centímetros, nem a gente que é grande cresce 1 centímetro por dia. Mas imagina uma estrutura pequena crescer 1 centímetro por dia, chegando até 5 centímetros em 5 dias. É um crescimento considerável, né? Lembrando que esse crescimento não é só linear. Esse crescimento é em diâmetro. Ele vai crescer em círculo ali. Semelhante está nessa imagem aqui, ó. Conseguiram observar? Ele não vai crescer uma linha de fungo aqui, ó. Um crescimento assim. Não, ele vai crescer em círculo. Geralmente, o reverso. Lembrando, anverso, reverso. O reverso é uma coloração amarelo claro a castanho claro, mas é variado de espécie para espécie.
Essa coloração do anverso, ou seja, da parte de cima, igual é a que nós estamos observando nessas imagens aqui ao lado, o que nós vamos ter aqui ao lado aqui? Nós temos que ter em mente a seguinte coisa: essa imagem formada dessa maneira aqui, o anverso ali vai ser de acordo com a pigmentação dos conídeos. O que são os conídeos? A gente volta lá atrás nessas imagens. Ó, são os esporos, essas bolotinhas aqui. São pequenininhos, mas juntando um punhado vai ser o quê? Uma coloração diferenciada. Então vamos lá. Vamos começar pelo Aspergillus fumigatus. Uma característica desses Aspergillus fumigatus é o quê? Que eles se tornam rapidamente aveludados. Lembram que eu havia comentado com vocês o que era uma textura aveludada? É aquela que parecia um felpudo, é um veludozinho ali, bem bonitinho. Ou granular, formando pequenos grânulos assim. Mas se pegarmos, se tocássemos ali, vendo o que a gente está observando ali, teria uma aparência de uma textura aveludada. Mas óbvio que quando pegarmos ele não vai ter isso ali. Ele apenas tem a aparência aveludada, como está nessa imagem bem aqui à minha esquerda. Conseguiram ver? Inicialmente, o anverso ele é verde azulado, com a periferia estreita branca. Deixa eu ver a próxima imagem que ainda não. É igual esse aqui, ó. O que a gente vê aqui, ó? Um verde com uma tonalidade azulado, e o reverso ele pode ser incolor, esverdeado ou acastanhado. Vai depender desse fungo, qual é o meio de cultura. Isso é bem variado. E ao envelhecer, essa colônia já fica com uma coloração mais acinzentada. Uma coisa que é importante a gente falar é que o Aspergillus fumigatus ele tem uma semelhança muito grande com um outro fungo, que é o fungo penicílio. O penicílio tem as mesmas características observadas dessa placa, ou seja, olhei macroscopicamente ali. Deixa eu pegar minha plaquinha de sorriso aqui de novo. Olhei macroscopicamente essa carinha aqui. Tá, só porque eu estou vendo macroscopicamente aqui, pessoal, eu posso falar que é Aspergillus fumigatus? Não, porque as características podem ser semelhantes a outros tipos de fungo, que é o caso do fungo penicílio, perfeito? Mas como que é feita a diferenciação? Aí a gente faz com a microscopia. Essa microscopia que é necessário para a gente diferenciar. O que a gente vai observar nisso aí? Olhem para vocês verem a vesícula aqui, e no caso do penicílio ele não tem a formação dessa vesícula, mas os conídeos, as fiálides são semelhantes, mas tem uma métula que vai dividir essas fiálides em dois grupos. Vamos falar que é em poucas palavras, uma difiálide, vai ficar duas fiálides ali com seus conídeos bonitinhos. Só que quando esses conidióforos estão juntinhos, essa métula está muito juntinha ali uma da outra, muitas vezes é facilmente confundível. Eu lembro até hoje, quando eu trabalhava em um hospital-escola lá em Blumenau, o que eu observei? De um fungo que eu havia coletado, na sexta-feira, quando eu vi a imagem, era muito semelhante a esse aqui, ó. Igualzinho. Eu falei, batata, é Aspergillus e tal. Na segunda-feira, quando eu fui para ver a mesma lâmina que eu tinha realizado desse fungo, já dava para ver claramente o que? Essas fiadas, essa métula separadinha assim. Eu, caramba, como que o negócio mudou? A partir do momento que hidratou, ela se abriu ali um pouquinho, que ela estava apenas, foi uma ilusão de ótica, ela estava juntinha, igual minha mão aqui, está juntinha. Quando hidratou, ela abriu um pouquinho. Aí a gente conseguiu ver essa métula, as fiadas, e reconhecemos que era penicílio e não o Aspergillus. Então, pessoal,
O que a gente tem que ter em mente na diferenciação do aspergillus para os fungos do gênero Penicillium é o quê? Que os conidióforos do Penicillium, o que são os conidióforos? São esses aqui, vão apresentar ramificações secundárias. Aqui, no caso do aspergillus, o que a gente vai ter aqui? A gente tem essa formação dessa vesícula. No caso desse em cima de mim aqui, ó, a gente não tem o quê? A formação de uma vesícula, e sim uma ramificação secundária, produzindo várias fiales, como se fosse um buquê de flores. E lembrando que esse aqui da minha esquerda, aqui, o aspergillus, ele sim é o quê? Como se fosse o dente de leão que a gente assopra. Perfeito? Olha essas imagens aqui, a diferença como é. Aqui em cima, aqui do meu lado, a gente vai ter o Aspergillus fumigatus. Conseguimos ver claramente o que aqui em cima. Vou até colocar minha mão aqui, ó. Isso aqui, ó, a gente consegue observar bem o que? A vesícula disso aí. Aqui também, aqui, aqui. Agora, do lado esquerdo lá, vou até mudar minha câmera aqui. Deixa eu voltar para cá. Agora, desse lado aqui, o que nós temos? Nós temos o conidióforo. Espera aí só um minutinho. Essa métula formada bem no cantinho aqui. Conseguiram observar? Deixa eu arredar essa câmera para cá para ficar mais fácil ainda, né, pessoal? Ó, estão observando aqui, ó. Aqui a gente tem as métulas aqui e formando as fiálides aqui. E esses pontinhos azuis, o que é isso aqui? Hein, pessoal? Vamos pensar um tiquinho. São os conídeos ali, perfeito? Então vamos voltar para o outro lado ali, que é bem melhor essa câmera desse cantinho, que eu já fiz até pensando nisso aí, no cantinho da câmera. Conseguiram observar? Apesar de ter claramente imagens muito... Observando nessas duas imagens, essa de cima e essa do cantinho ali, são imagens bem semelhantes. Aliás, essas duas imagens estão até bem diferentes, mas na microscopia, muitas vezes nós não vamos conseguir imagens belas como essa de cima, nem como aquelas ali. Nós vamos ver, algumas vezes, até alguns borrões. Aí é o problema. E isso, no caso dessa imagem aqui do cantinho, aqui, ó, essa de cá, o que a gente tem? Aqui ela tá separada já. Essas métulas já estão separadas. Agora, se elas estão mais juntinhas, como essa aqui, ó, essa aqui do cantinho, aí sim dá para confundir. Isso você tem que ter um olho bem treinado para diferenciar isso aí, perfeito? Então vamos dando continuidade. Então vamos lembrar que o Aspergillus fumigatus ele tem uma característica muito aproximada com quem? Com o fungo Penicillium. Joia? Deixa eu voltar para o meu cantinho lá direito que é melhor. Então voltando aqui, pessoal. O que eu havia comentado com vocês a respeito do anverso. Ele tem uma coloração que azulada. Olha que interessante isso aqui. Ele vai ter o quê? Um anverso verde azulado com a periferia estreita branca e o reverso o quê? Incolor esverdeado ou acastanhado. Olha que interessante isso aqui. Verde, olha, vamos pegar um lapisinho verde aqui, vai ficar mais fácil, né? Olha, a coloração verde, conseguimos observar o azulado aqui com uma estreita faixa o quê? Branca. Esse branco são as hifas que estão espalhando ali, que são os micélios. E a coloração verde azulada é devido ao quê? Aos conídeos formados. E aqui outra imagem bem agrupada, essa que está em cima de mim aqui. Olha para vocês verem, tá bem diferente dessa imagem anterior. Essa aqui de cima para essa aqui. Mas conseguimos observar bastante conídeos aqui, as fiálides. Não conseguimos observar as métulas claramente, mas observamos aqui ao fundo o quê? A vesícula, perfeito?
Então, vamos dando continuidade a isso aí. Agora, o Aspergillus niger. Onde que nós observamos esse Aspergillus niger? Ele é muito comum de ser observado em pão mofado. É aquele fungo preto do pão. Entenderam? São colônias negras. A gente pode até complementar falando que é o quê? Um complexo Aspergillus niger. Por que eu falo que é um complexo Aspergillus niger? Não é só esse fungo que causa a coloração negra ali desses conídeos. São outros fungos também desse gênero, mas a característica é o quê? Que suas grandes cabeças são muito pigmentadas, causando essa coloração negra, perfeito? É um fungo não muito seletivo, ou seja, cresce em qualquer lugar, por isso que a gente vê até o crescimento no pão, apesar que o pão é uma fonte de alimento muito boa ali. Apresenta geralmente o reverso, ou seja, o fundilho ali incolor ou amarelado e o micélio branco. Olha, a gente consegue observar esse micélio branco até em volta aqui, ó, onde não tem os conídeos ali ainda, esses conídeos negros, e aí fica muito mais fácil. Perfeito, pessoal? Então vamos dando continuidade. Olha essa imagem aqui. Olha que interessante esse anverso aqui dessa placa contendo Aspergillus niger. Olha essa coloração aqui. Olha que textura que eu já comentei com vocês de crescimento pulvurulento. O que seria isso? Como se fosse um polvilhamento. Sabe quando a gente pega, no caso desse aqui que é pretinho, vamos pegar um pires e jogar café ali dentro. Assim, jogar mesmo. Olha que aspecto de jogado que está esse aqui, ó. Bem interessante o seu crescimento, né? E olha, é negro, seu micélio branco. E aqui ao lado, essa imagem acima de mim aqui, o que a gente vai observar? Esse conídeo, não conseguimos observar uma vesícula semelhante ao Aspergillus fumigatus, mas esse conidióforo compridão aqui, ó, e a pontinha bem negra, esses conídeos bem negros ali, perfeito? Isso é o Aspergillus niger, bem tranquilo de se observar. Olha essa outra imagem aqui, ó, o conidióforo. Aqui a gente vê só os conídeos, os esporozinhos pequenininhos aqui em volta. Como se fosse igual, lembrem-se do Aspergillus, sempre que eu comentar com vocês a respeito do Aspergillus, lembrem-se daquela plantinha, o dente de leão, perfeito? Então vamos lá. Só para mostrar para vocês, olha como é bem semelhante. Aqui eu coloquei no cantinho aqui, aproveitei para editar rapidinho, a imagem do dente de leão. Olha isso aqui, vamos pensar como se isso aqui fosse a vesícula, aqui a métula e a fialide e os esporos, bonitinho. E olha para vocês verem se não tem uma grande semelhança com o quê? Com essa imagem acima de mim aqui. É bem parecido, né? Ou seja, lembre-se do Aspergillus como o quê? Como o famoso dente de leão, que a gente sopra e vai para tudo quanto é canto essas sementes. É a mesma coisa disso aqui em cima de mim. Se eu soprar isso aqui, o que vai acontecer? Vai voar espora para todo quanto é lugar. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuando isso aí. Agora uma outra espécie de Aspergillus, o Flavus, que ele é um agente que causa tanto otite, ceratite invasivo. Olha para você ver a quantidade de coisa que ele pode causar, né? Infecções pulmonares e sistêmicas nos pacientes, principalmente os imunocomprometidos. Esse fungo, ele é bem danado, pessoal. Ele só fica atrás do fumigatus mesmo, no caso da aspergilose invasiva, isso nos humanos. Mas é um fungo que vai apresentar uma coloração do anverso. Lembre-se do anverso. Amarelo esverdeado. Aqui a gente consegue ver claramente a tonalidade amarela e esverdeado. Olha aqui em cima de mim aqui, ó.
Deixa eu melhorar essa imagem aqui. Olha isso aqui, ó. Aqui tá amarelado. Aqui embaixo já tá mais esverdeado. Mas é um amarelo cor de Havan. Sabe? Loja Havan, Luciano Hang. O nosso senhor amarelinho. Então, é essa coloração bem amarelado, esverdeado. Só que isso com um aspecto bem felpudo. Lembre-se do felpudo, que é aquele que parece uma toalha, cheio de pontinhas ali, perfeito? O reverso disso aí pode ser incolor ou marrom a marrom avermelhado. E essa coloração varia de acordo com a cepa desse fungo, por exemplo. Os conídeos verde, pode ser verde escuros, igual tá essa pontinha aqui, verde amarelados, igual tá nessa região do meio, ou amarelado esverdeado. É complicado isso aí. Quem tem uma boa visão para cores consegue bater o olho. Ah, esse é amarelo esverdeado. Para mim é verde ou amarelo ou verde. Uma cor ou outra. Mas, como tem essas diferenciações, é bom vocês terem uma noção disso aí. Olha essa imagem aqui desse anverso. Olha aquele aspecto felpudo que eu havia falado com vocês. Olha, parece uma toalhazinha mesmo. Olha esse aspecto aqui em cima. E aqui em cima de mim, o que nós observamos? Semelhantes a quem? Ao Aspergillus fumigatus. Lembram como que ele é? Que ele apresenta uma vesícula. Caramba, eu esqueci o nome. Volta aqui atrás. Essas fiálides junto aqui e os conídeos na pontinha que fica como se fosse uma medusa ali. Entenderam isso, pessoal? Sempre gravar isso aí como é um formato dos fungos do gênero Aspergillus. Nós vamos sempre lembrar dessa imagem lá no cantinho lá, do dente de leão. Nem sei da origem do nome desse dente de leão, né? Agora, olhando essa imagem aqui, ó, essa que eu estou apontando para ela aqui, ó, da direita suas aí no caso, né? Essa imagem aqui, se observarmos rapidamente, parece muito com quem também? Com os fungos do gênero Penicillium. Mas na hora que a gente observa essa aqui, a gente já lembra de quem? Do Aspergillus. Isso microscopicamente, pessoal. Então vamos lá. Agora, o Aspergillus terreus, ele vai apresentar uma colônia com um anverso marrom avermelhado e uma textura flocosa granular. Olha que confusão que é isso, né? Flocosa é como se... Eu não conheço a neve, mas pensa em flocos de neve. Como a gente não conhece a neve, por exemplo, é o meu caso, quem tem geladeira que não é a geladeira frost free, passa a mão dentro do congelador que vai sair aqueles floquinhos ali. Pensem dessa maneira como a estrutura com a textura flocosa, aqueles pequenos flocozinhos que vai formar ali. O granular é como se fosse o pó de café que eu havia comentado do Aspergillus negri anteriormente, perfeito? O reverso vai apresentar uma coloração marrom a amarelado, vai apresentar um micélio branco, como a maioria desses fungos, a coloração é referente sempre aos conídeos, que podem ser, nesses casos, marrom rosados a amarelados. Complicado essas cores, né? Vamos ver aqui. Olha a coloração que eu havia falado com vocês, o marrom avermelhado. É um castanho indo para o vermelho. Pensa num cavalo dessa cor. É bem fácil de pensar, de ver, né? Mas as características dos fungos visto microscopicamente, dos conidiófilos com suas vesículas, com seus conídeos e etc., vão ser semelhantes em todos. Por isso, as características de cada colônia é bem importante você ter essa variação. Perfeito, pessoal? É bem tranquilo isso aí para a gente ter em mente certinho. Então, vamos dando
continuando aí para a gente quase finalizar essa aula aqui. Estamos quase acabando já, não vamos delongar muito. A patogenicidade. As infecções por espécie, principalmente a de aspergilos fumigatos, têm sido relatadas em diversas espécies de animais, tanto animais quanto humanos. Não que o humano não seja um animal, mas pode apresentar também em humanos essas infecções. No caso, essa aspergilose, a principal via de entrada é onde? Na via respiratória. Por quê? Tá lá essa quantidade de esporo que vocês estão vendo aqui, ó. Olha a quantidade de esporozinho aqui que vai sair, ó. Estão vendo essas bolotinhas todas aqui? Então, isso vai espalhar para tudo quanto é canto, uma poeira simples ali, isso vai espalhar muito facilmente. O que nós vamos ter aí? Opa, deixa eu voltar ali. Uma inalação vai ser o primeiro local que vai entrar ali essa infecção, né? E isso entrou aqui, por exemplo, no meu nariz. Estão conseguindo ver aqui? Meu nariz. Entrou aqui no meu nariz. O que vai acontecer? Vai descer para as vias respiratórias mais profundas. A partir do momento que desceu ali, vai ter um local com umidade, temperatura e não vai ter um sol rachando em cima ali. Ou seja, já ia falar aflorar, vamos colocar aflorar esse fungo ali, esse esporo, e o que vai acontecer? A partir do momento que aflorou ou germinou, difícil, né? Ao invés de falar aflorou, após essa germinação desses esporos, o que vai acontecer? Vai ter a invasão tecidual pelas essas hifas. É como se você pegasse uma sementinha, plantasse no lugar. O que vai acontecer? Vai ter o enraizamento ali quando está brotando, quando está germinando. E o que é isso? É a formação dessas hifas ali, como se fossem as raízes. Entenderam? E isso vai infiltrando nos tecidos. O que vai dar isso? Vai dar uma baita infecção pulmonar ali, por exemplo. E isso pode ter um dano tecidual gigantesco. Aí vamos lembrar só da outra disciplina da imunologia. Aí vem o sistema imune para combater. Só que combatendo isso, muitas vezes tem o quê? O dano tecidual. Aí vem o sistema imune com a inflamação para recuperar. Viram que sempre tem que o quê? Intercambiar essas disciplinas. O conhecimento ele não é único ali. Você vai ter que ir juntando tudo durante a graduação para virar um veterinário fera. E uma das coisas muito importantes para você debelar essa infecção ou até mesmo ter o risco de se infectar vai depender da sua competência imunológica. O que seria isso? Se eu sou uma pessoa, Marco, um imunocomprometido, vamos supor que eu peguei o coração desse cachorrinho aqui, coloquei em mim, sou um transplantado, logo eu tenho que utilizar medicamentos que evitem a rejeição. Com isso eu sou o quê? Imunocomprometido. Por que eu tenho que usar um medicamento que inibe a rejeição? Já que é um órgão exógeno ali, algo que não é do meu corpo vai entender como um patógeno. E ele vai tentar atacar isso ali. Se eu tô com esse coração que não é meu e tô ali para o organismo não atacar, o que vai ter que ser feito? Eu vou ter que ir um imunomodulador ali. Ou seja, um medicamento que não deixa agir contra coisas estranhas. Aí eu já estou imunocomprometido. Se eu estou imunocomprometido, se eu peguei 3 esporozinhos desse fungo e cheirei eles, o que vai acontecer? Vai germinar facilmente que o sistema imune não vai debelar. Agora, se eu sou imunocomprometido, como é que fala a palavra aí? Imunocompetente. Se eu sou imunocompetente, ou seja, eu consigo debelar uma infecção mais facilmente. A partir do momento que eu inalei uma pequena quantidade de esporos, o que vai acontecer? Meu corpo vai conseguir combater essa infecção. Combatendo essa infecção, não vai entrar ali, não vou ter problema. E isso é o que ocorre na maioria das vezes. Há estudos que, pelo menos, por exemplo, do Aspergillus fumigatus, você tem que inalar
cerca de 100 a 1000 esporos numa leva só, para poder ter um sinal clínico, para ter uma infecção ali. Isso uma pessoa imunocompetente. Agora, se você é imunocomprometido, o que vai acontecer? Ó, você inalou 10 esporos, você já está no sal, entenderam? Em poucas palavras. Essa competência imunológica do hospedeiro é muito importante para a infecção por si só. Perfeito? Então vamos dar continuidade para a gente ir finalizando isso aí. Para a gente diagnosticar, por exemplo, esse fungo, isso vai variar de animal para animal. Como a principal via de entrada é a via respiratória, vamos pegar, por exemplo, esse cãozinho que eu mostrei para vocês aqui. Esse cão é um braquicefálico. Isso vocês lembram, por isso que eu falei, vocês têm sempre que intercambiar o conhecimento de todas as disciplinas para fechar um diagnóstico, fechar qualquer coisa ali. Esse animal sendo um braquicefálico, ou para leigo entender, aqueles animais da cara amassada, o que vai acontecer? Eles têm um espaço nasal bem pequenininho ali, de seios nasais bem reduzido em comparação aos dolicocefálicos e os mesacefálicos, que são os do focinho, vão pegar como se fosse um beagle e um animal de focinho comprido, que eu esqueci uma raça aí. O que vai acontecer dessas raças? Essas raças, cada uma vai ter uma característica diferente. O Bulldog, por exemplo, ele inalou, ele pode ir já direto para o pulmão, não ter uma infecção inicial no sistema respiratório superior. Agora, os dolicocefálicos, que são, por exemplo, um pastor alemão, aquele do focinho comprido, vai ter muitos locais no seio intranasal, no seio paranasal ali, que possa ter o quê? A infecção, onde esse fungo possa se fixar ali, crescer e causar uma infecção ali, entenderam? Esse tipo do animal é muito importante ali. Tá, ele tem essa possibilidade de ter essa infecção ali. Como que eu vou diagnosticar isso? Exames de imagem. O que seriam os exames de imagem? Endoscópio, exame radiográfico, ultrassonográfico eu nem vou comentar porque geralmente está envolto com ossos, não dá para a gente observar muito bem. Mas, no caso do exame endoscópio, o que nós vamos fazer? Entrar com uma cânula dentro do focinho do animal, observando através de uma câmera, óbvio, né? E isso nós vamos conseguir entrar. Opa, tem uma lesão ali. O que eu vou fazer? Vou retirar o material lá de dentro e fazer o quê? Uma biópsia, por exemplo. Posso fazer uma cultura também para definir. Essa biópsia, além de eu poder fazer, deixa eu escrever aqui, uma cultura, eu posso fazer, que é indicado, o histopatológico, com colorações especiais que faça com que eu identifique hifas fúngicas. Entenderam? Isso são procedimentos diagnósticos que a gente vai fazer. Essa cultura, onde que eu vou fazer essa cultura? Em Agar saburro. Esse é um dos exemplos. Porque o Agar saburro é o mais comum utilizado para fungos. O histopatológico ele pode ser corado com PAS, que nós vamos observar essas hifas, como eu comentei. Podemos fazer escarificações por 5 dias ali de crescimento. A gente vai fazer o quê? Um raspado de lesões onde possa ter ali e colocar o crescimento por 5 dias. Como eu comentei, dentro de 5 dias geralmente vão ter o quê? 5 centímetros ali de crescimento de raio desse fungo. Isso são modos que a gente pode o quê? Diagnosticar o fungo, que é o fungo. Agora, a diferenciação, geralmente nós vamos fazer pela cultura. Outro método que nós podemos fazer, tanto para diagnosticar nos animais, quanto para identificar qual fungo certinho, é o quê? É isso que nós vamos mostrar aqui, ó, que é o PCR, a reação de polimerase em cadeia. Esse nós vamos conseguir identificar fragmentos de DNA tanto no tecido quanto no tecido que foi através da biópsia,
num SUAB, por exemplo, no soro sanguíneo. Isso tudo a gente vai conseguir o quê? Observar o fragmento de DNA certinho e com isso definir qual fungo é ali. Ah, é um aspergillus, é um penicílio, isso tudo vai ser variável. Outra coisa que nós podemos fazer é o quê? Teste sorológico para detecção de quê? De anticorpos contra esses fungos do gênero Aspergillus. Isso são maneiras de conseguir diagnosticar. Perfeito, pessoal. Eu sei que é muito conteúdo e tal, mas esse era o quê? Os fungos do gênero Aspergillus. Muito tranquilo, né, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar a respeito de levedura e dos fungos dimórficos. As leveduras, muito comumente utilizadas até na culinária, na produção de cerveja, produção de bolos. E os fungos dimórficos, vou dar um exemplo de quem? Da esporotricose e da criptococose. São dois fungos aí que são duas zoonoses e muito comuns de infectar os pequenos animais, por exemplo. Perfeito, pessoal? Lembrando que a esporotricose ela pode contaminar tanto humano quanto animal, tanto cão, quanto gato, quanto cavalo, quanto até golfinho. Mas isso é mais característico para outras disciplinas. Mas o que nós vamos falar é desses fungos. Lembrando, pessoal, que é importante para finalizar isso aqui, a comprovação realizando o exercício que estará presente lá no Google Classroom. Perfeito, pessoal? Uma boa semana para vocês e em breve eu já coloco outras aulas disponíveis para vocês. Então, vamos finalizar aqui.